Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, apenas o verso 14. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aleluia. Pai querido, é no precioso, amável, amado, soberano, incomparável nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos e nos achegamos a Ti com muita gratidão. Com muita gratidão, Tu és o nosso louvor, Senhor. Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo da nossa alegria, Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos para Te adorar, glorificar e receber dos céus instruções. Pai querido, é no bendito nome de Jesus que oramos, nos achegamos a Ti e Te agradecemos por todos os Seus benefícios. O que podemos Te dar por todos os Seus benefícios? Tudo que podemos dar é a nossa atenção, o nosso coração, a nossa vida. E isso nós entregamos aqui essa noite para Ti. Receba a nossa gratidão e adoração a Ti, Jesus amado. O primogênito de toda a família da qual fazemos parte. Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, Te exaltamos. Ah, Jesus, a Ti a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração, a nossa entrega também. Somos gratos a Ti pela maravilhosa obra da cruz. Somos gratos a Ti porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Te amamos, Jesus, Te amamos, Te amamos. Te adoramos, Te reverenciamos neste lugar. Se Tu entronizado em nossos lares, em nossas vidas, neste lugar, que tudo aqui seja para Te glorificar e exaltar. Bendito seja Tu, Espírito Santo, venha neste lugar, tome as nossas vidas, direcione a ministração dessa palavra, abra os olhos do nosso entendimento, implante as verdades do reino em nossos corações, e tudo seja para glorificar ao Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Jesus disse que o Senhor nos guiaria a toda a verdade, e estamos aqui para sermos conduzidos por Ti a toda a verdade. Por isso ensina-nos, por isso capacita-nos, e que aqui, Senhor, Espírito Santo, eu clamo a Ti, que cada um aqui possa ouvir além da minha voz, que cada um aqui possa ouvir a Tua voz dentro do coração deles, que além da minha voz seja ouvida a Tua voz, porque a minha voz não muda ninguém, mas a Tua voz traz transformação. Por isso que essa voz seja ouvida dentro de nós, a começar por mim. Muda-nos, transforma-nos, cura-nos, sara-nos, restaura-nos essa noite, para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo nosso Senhor. E todos dizem: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Nesse texto, Jeremias, ele clama a Deus para que Deus o ajude. Desse versículo que nós lemos, Jeremias está clamando para que Deus o ajude, mas se nós lermos o contexto, é diferente. Ele está clamando a Deus para que Deus o socorra dos seus inimigos. Repita comigo: inimigos. Ele olha para dentro de si, e ele olha para o povo, e ele então entende que eles precisavam ser curados, eles precisavam de um toque restaurador, eles precisavam ser tocados pelo Senhor, renovados, restaurados e curados. Queridos, hoje não é diferente, conosco não é diferente, comigo não é diferente, com a igreja de Jesus Cristo hoje não é diferente. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de um toque, todos nós precisamos de socorro diante do nosso inimigo. E o nosso inimigo não é carne, não é sangue, não é aquele irmão ou aquela pessoa que se apresenta na rua como seu inimigo. Esse não é o inimigo. O nosso inimigo são principados e potestades.
E todos nós precisamos de socorro contra o nosso inimigo. E é como Jeremias disse também, nós precisamos de cura. Em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos de cura. Como cristãos, como filhos de Deus, todos aqueles que o receberam a Jesus, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós que o recebemos, nós que somos filhos de Deus, precisamos de um toque restaurador. Nós precisamos de cura, precisamos de um toque do Senhor, de um trabalhar de Deus em nossa vida. E talvez alguém aqui pergunte para si mesmo, dentro de você: pastor, que tipo de cura precisamos? Eu creio que temos uma necessidade de um toque em 3 áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Eu creio que nós precisamos de um toque de Deus, de cura no nosso coração. Existem pessoas feridas no coração, morrendo por causa dos ressentimentos, da falta de perdão, da mágoa, do rancor. Pessoas que foram machucadas, pessoas que pensam que foram machucadas porque são muito milindres. Pessoas que já foram abusadas por palavras, por atitudes. Então agora criou uma armadura, criou uma resistência. Então tem limitações para todas as pessoas chegarem até elas. E elas pensam que vão ser abusadas novamente. Então elas precisam de cura. Alguns pensam que feriram, que falaram pelas costas e não falaram. O inimigo trouxe um engano, que trouxe ferida no coração. Essa ferida foi aberta. E essa pessoa caiu no engano. Essa pessoa precisa de cura. Recebem ofensas facilmente. Sabe, por que o pastor não me escolhe? Querida, é você que se faz escolhido. Então a pessoa cada vez se fecha mais, cada vez se afasta mais, cada vez se magoa mais com o pastor, como se o pastor tivesse culpa. Precisa de cura. Porque ela pensa de um jeito, e a forma que ela pensa está errado. Falta a ela sabedoria, ela precisa ser curada para entrar neste lugar de sabedoria. Pessoas que são amarguradas. Você sabe o que a amargura faz? A amargura contamina outros. Hebreus 12:15, parte B. Nem haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dessa amargura, outros sejam contaminados. Então nós vemos isso acontecendo nas igrejas. Pessoas amarguradas, contaminando com a sua amargura outras pessoas, que também pensam que foram feridas. Precisam de cura, nós precisamos de cura. Querido, deixa eu te falar, 2019 é um ano de entrar em águas profundas. É um ano de entrar num lugar de conhecimento, de unção e de poder como nunca. Mas só curados nós vamos entrar neste lugar. E por não ser curados, muitas pessoas hoje vivem sem paz, sem alegria, longe do propósito de Deus, sem comprometimento com aquilo que Deus tem para a vida delas. Por quê? Porque precisa de cura. Em outras palavras, Jeremias está falando o quê? Senhor, cura o nosso coração, cura o coração do seu povo. Olha, cura o coração machucado, endurecido, obstinado, cura o coração amargurado, cura, Senhor, o seu povo. Nós precisamos de cura física talvez. Talvez, como aquela mulher naquela piscina, com dores, precisam de cura física. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão debaixo de algumas doenças inexplicáveis. Existem doenças que nós vamos sim no médico, toma um remédio, uma injeção, mesmo essas doenças Deus pode curar, mas muitas vezes nós tomamos já um anti-inflamatório, mas tem pessoas que estão debaixo de doenças que ninguém sabe a causa, e estão gastando dinheiro em vão. Precisamos de cura também no físico. Mas observe, existem algumas doenças que por causa da doença do coração, deságua no físico. O salmista, se eu não estiver enganado, eu acho que é Salmo 32, se eu não estiver enganado, 32:3, se eu não estiver enganado, fala assim: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Uma tradução fala: enquanto escondi o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quais são os pecados que são calados e escondidos? Aqueles do coração. Mágoas, ressentimentos. E isso traz doença no físico. E as pessoas precisam de cura aqui dentro, para depois ser curado aqui fora. E precisamos de cura emocional. Nesses dias, a depressão entrou na igreja. Se tem um lugar que não pode ter depressão, é a igreja de Jesus Cristo na terra.
Mas nesses dias, eu não sei o que foi que aconteceu, que o diabo achou uma legalidade nas pessoas para colocar depressão. Então tem pessoas enfermas emocionalmente, vivem à base de calmantes, de remédios controlados por causa da ansiedade, insônia, medo, pânico, angústia e a própria depressão. Pessoas que sofrem por aquilo que elas pensam que vai acontecer. Só de imaginar que vai acontecer, só de sonhar que pode acontecer, já estão sofrendo. Igual aquelas mulheres que estavam indo para o túmulo de Jesus, né? Discutindo assim, quem é que vai tirar a pedra de lá? Estavam sofrendo como que ia ser tirada a pedra de lá. A hora que chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado, a pedra não estava no lugar, não foi lá do jeito que elas pensaram. Tem pessoas que sofrem com isso. Só de pensar numa possibilidade, entra em pânico, entra em depressão. Hoje, Deus quer curar isso. Seja qual for a sua necessidade, Deus quer te curar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer te tocar essa noite. Talvez algum irmão aqui seja como Tomé, né? Pastor, como o senhor tem certeza disso? O Ney assim olhou desconfiado para mim, né? Base bíblica. Como eu tenho certeza? Base bíblica. Em Marcos, não precisa abrir, 1:40 a 41, fala de um leproso. Repita comigo, leproso. Lepra tinha cura? Não. Então ele chega para Jesus e fala assim, se tu queres, tu podes me curar. Ele não chegou para Jesus e falou assim, se tu podes, o senhor pode me curar? Será que o senhor pode me curar? Ele sabia que Jesus podia curar ele. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar ele. Ele sabia que todo o poder estava sobre ele, sobre Jesus. Ele tinha convicção absoluta que Jesus podia curá-lo. Então ele não pergunta se Jesus podia. Ele fala, se tu queres. A dúvida dele é, tu podes me curar, mas será que ele quer? E nós sabemos que Jesus pode nos curar. Nós já sabemos que Jesus pode nos transformar. Nós sabemos que Jesus pode restaurar o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espírito, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, nossas finanças. Nós sabemos disso. E a questão é, será que ele quer? E hoje ele diz, sim, quero. Sim, quero. Se tu queres, tu podes. Podes me tornar limpo. E Jesus respondeu para ele, no versículo seguinte, sim, eu quero. Está aí? Quero ser limpo. Será que o Senhor quer me curar? Sim. Ele responde, eu quero ser limpo. Em 1 João 3,8 diz que o Senhor Jesus se manifestou para o quê? Destruir as obras do diabo. Doença, seja em que área for, é uma obra do céu? Não. Não. Do céu é a cura. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isaías 61 fala de uma unção para algumas coisas. Uma delas, curar enfermos. Para libertar os cativos. Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uau! Salmo 103 fala o quê? Bendiz o Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque foi Ele quem perdoou ou perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Então nós temos base bíblica. Aquele povo chegou num lugar onde as águas eram amargas. Então Deus transformou aquelas águas em saudáveis, doce. Então fala para o seu vizinho, Deus quer te tocar. Então vem a outra pergunta, se Deus quer me tocar, o que eu preciso para ser tocado? Se Deus quer me curar, o que eu preciso para ser curado? Se Deus quer me restaurar, o que eu preciso fazer para ser restaurado? Vamos seguir o que o pastor Hamilton disse aqui, sabedoria. Eu creio que nós precisamos de duas coisas. Primeiro, reconhecer que nós precisamos de cura. Repita comigo, reconhecer que precisamos de cura. Jeremias pediu a cura. Ele disse assim, cura-me, Senhor. Se ele pediu a cura, ele reconheceu que precisava de cura. Veja, em que área estamos enfermos? Na alma. Nossas emoções. Precisamos reconhecer. O que é esse reconhecimento? Veja,
Uma pessoa gripada, ela precisa reconhecer que precisa de cura? É evidente que não. Está lá, ele está todo mundo vendo. Ele mesmo vai tomar lá a sua aspirina, sei lá que remédio que ele toma. Está lá, ele não precisa de reconhecimento, está todo mundo vendo. Ele mesmo está vendo. Está notório. Mas nós precisamos reconhecer a mágoa que está no nosso coração, a falta de perdão que está no nosso coração, a amargura que está no nosso coração. Nós precisamos reconhecer a inveja, a murmuração, a fofoca, o falatório pelas costas. Nós precisamos reconhecer a mentira. Nós precisamos reconhecer o adultério. Nós precisamos reconhecer a fornicação. Nós precisamos reconhecer quando estamos entrando em sites que são indevidos ou assistimos programas da televisão que deveríamos desligar. Nós precisamos reconhecer que essas coisas têm nos prendido e têm o quê? Nos tornado leprosos diante de Deus. Porque tudo isso leva ao pecado, tudo isso é pecado. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos nos relacionar. E nós culpamos todo mundo. Culpamos o pastor, culpamos o líder de departamento, culpamos o irmão, culpamos o governo, culpamos a economia, culpamos todo mundo. E não reconhecemos que somos nós que não temos a habilidade de relacionamento. Precisamos reconhecer, senão não tem como ser curado disso. Precisamos reconhecer que nós não sabemos nada sobre unidade, que Deus tem requerido de nós unidade, e nós não temos andado em unidade. Nós precisamos reconhecer, querido, que nós muitas vezes temos medo de alguém sobressair-se a nós e entrar no lugar na nossa frente. E isso é inveja. Nós precisamos reconhecer isso. Hoje à tarde eu estava meditando um pouco sobre Jonatas, e eu escrevi algumas coisas e mandei aí para quem está no WhatsApp, quem me passou o número. Está faltando amigos como Jonatas, que abriu mão do próprio reinado, porque sabia que o céu desejava Davi ser rei. E ele não teve inveja nem rancor. Sabe, muitos querem se mostrar muito espirituais, queridos. Diz que está tudo bem quando a gente sabe que não está tudo bem. Sabe por quê? Eles fazem isso porque eles não querem ser curados. Eles gostam da sua enfermidade. Precisamos reconhecer que nós nos distanciamos do primeiro amor. Nós precisamos reconhecer que aquele fogo, aquela paixão dentro de nosso coração tem apagado. Nós precisamos reconhecer que nós estamos muito longe do comprometimento que Deus está esperando de nós. Nós queremos muitas vezes estar envolvidos enquanto Ele está procurando pessoas para estarem comprometidos. Nós precisamos reconhecer que Deus e a sua obra não é mais prioridade em nossas vidas. Se nós não reconhecermos essa coisa, nós não seremos curados. Então nós precisamos reconhecer que estamos procurando culpados na igreja, no pastor, no cônjuge, na economia, no irmão. Enquanto nós mesmos quebramos princípios, nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida e fizemos tudo errado. Se nós não reconhecermos isso, não haverá cura. Se queremos ser curados, precisamos chegar com o rosto desvendado diante de Deus e reconhecer o estado que nós nos encontramos. Uma base bíblica, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho, espelho da palavra, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor e Espírito Santo. Ouça, com o rosto desvendado, aqui eu poderia viajar e ter só uma ministração aqui, e poderíamos fazer um paralelo aqui, entre aquilo que aconteceu com Moisés na lei, quando ele saía do tabernáculo com o seu rosto reluzente, mas não é esse o motivo da nossa ministração. Então eu quero falar com o rosto desvendado, desvendado, ou seja, transparente, sincero, desarmado, reconhecendo as áreas problemáticas da nossa vida que precisam ser restauradas, reconhecendo o estado do nosso coração para que ele possa ser curado. Senhor, eu errei. Senhor, eu menti. Senhor, eu sou milindre mesmo. Senhor, eu quero tudo do meu jeito. Senhor, eu permiti o diabo colocar sentimentos no meu coração. Senhor, eu não sei nada sobre relacionamento, eu não sei me relacionar. Senhor, eu me distanciei de Ti, da comunhão da igreja. Senhor, eu preciso de cura. Para ser curado, o primeiro passo que eu preciso dar é reconhecer que eu preciso ser curado. Se eu não reconhecer,
eu não serei curado. Segunda coisa, nós precisamos entender princípios estabelecidos na palavra de Deus. Eu quero citar apenas um versículo para tirar alguns princípios. 2 Crônicas 7,14. Não precisa abrir, eu vou ler. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, este então é uma condição. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua vida, a sua família, as suas finanças, o seu coração, enfim, a sua casa. Eu vou tocar, eu vou restaurar, eu vou sarar, diz o Senhor Altíssimo. Aqui temos alguns princípios, aqui temos algumas condições. A primeira condição, depois de reconhecer que precisa de cura, a primeira condição é arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Depois de reconhecer que precisa de cura, a primeira condição é se arrepender. Aliás, para receber qualquer coisa de Deus, é através do reconhecimento, é através do arrependimento. Tudo que nós vamos receber de Deus, nós temos que passar pelo arrependimento. Veja, queridos, esse arrependimento fala de humilhar. Porque só aquele que se humilha é que se arrepende. Aqui fala de se humilhar e confessar os seus erros, reconhecer os seus erros, confessar os seus erros, os seus pecados. Repita comigo, arrependimento. João Batista apareceu na terra, pregando o quê? Arrependimento. João 3, 1, 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista sai de cena, entra Jesus. E qual foi a primeira pregação de Jesus? Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 2 Pedro 3,9 fala que o desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Tiago 4,6 diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Dentro da igreja hoje, querido, nós ouvimos em todos os lugares sobre avivamento. Até esfriou um pouco isso. A gente ouve pessoas falar, vai vir um avivamento, vai ter um avivamento. Mas que é a verdade? Estamos muito longe do avivamento. Não por causa de Deus, porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. Porque nós estamos acostumados a viver sem Ele. Não existe avivamento sem lágrimas. Não existe avivamento sem chorar o nosso pecado, o nosso arrependimento, sem chorar pelos pecados da nação, sem chorar pelos pecados da nossa casa, sem chorar pelos pecados da nossa igreja. Hoje nós ouvimos falar de casamento homossexual. Hoje nós ouvimos falar de aborto, de cartilha gay. Hoje nós ouvimos falar de roubos, assaltos, e nós nos acostumamos com isso. Isso não causa mais dor em nós. Os nossos olhos estão muito secos. Nós convivemos com essas coisas hoje. Ai, mas eu não pratico isso, mas nós convivemos no meio disso, sem que isso cause dor em nós. Hoje nós ouvimos até dentro das igrejas, pessoas que se entregaram ao sexo fora do casamento, e isso não dói mais em nós. Os nossos olhos estão muito secos. Não há lágrimas mais pela motivação correta. Chora-se por um relacionamento que se rompeu. Chora-se por uma dificuldade que está passando, mas não se chora mais por causa do pecado. Não há constrangimento mais por causa do pecado. O pecado não nos causa mais dor. O pecado não nos causa mais aflição. O pecado não nos causa mais aquele desespero para que nós possamos sair dele. Nós precisamos ser curados.
O arrependimento continua sendo a solução para a maioria dos problemas, querido, inclusive a cura, para receber a cura. Sabe qual que é o nosso maior mal? Sabe qual que é um dos maiores cânceres da igreja hoje? Chama-se orgulho. Repita comigo, orgulho. Tem pessoas que são orgulhosas demais para se arrepender. Se eu for lá confessar o meu pecado, se eu for numa fila de apelo, se eu for reconhecer o que eu fiz, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, querido, eu acho que nós deveríamos nos preocupar com o que Deus está pensando de nós. O que Deus está pensando de nós. Alguns são orgulhosos demais para reconhecer que é orgulhoso. Eu orgulhoso? Nós falamos que queremos Deus, querido, mas não nos arrependemos do nosso modo mundano de viver. Nós falamos que queremos Deus, mas continuamos criticando, murmurando, falando pelas costas, vendo TVs em programas indevidos, como eu já disse, e tantas outras coisas. Nós só falamos que queremos Deus, mas essas coisas mostram que nós estamos muito longe de Deus. Por causa do pecado, nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos ser curados. Essa lepra precisa sair hoje. Essa lepra chamada pecado precisa sair hoje. Nós somos orgulhosos demais para reconhecer que estamos errados e que precisamos dar o primeiro passo para a reconciliação. Mudar as atitudes. Coloca lá para mim aí, é possível, Darlito? Mateus 5, 23, 24. Chama a Kelly, rápido. Chama a Kelly, rápido. O Darlito vai fazer um curso. Portanto, se estiver apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, aqui neste culto, a oferta não é esta oferta que nós trazemos aqui em dinheiro. A oferta que tinha um significado de adoração, daqueles animais que eles levavam para ser sacrificado em adoração ao Senhor. E o Senhor fala assim: se você sabe que alguém tem algo contra ti, então antes de você adorar o Senhor, antes de você trazer essa oferta de adoração, de entrega ao Senhor, deixa ela quietinha aí, preparada, guarda ela. Primeiro você se reconcilia. Porque o Senhor, em outras palavras, Ele não recebe a adoração daquele que é dividido com o seu próprio irmão. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, nascido de novo. Se tem uma nova natureza, então tem a natureza de Cristo. E Cristo não está dividindo o seu próprio corpo. Eu adoro em espírito, nasci de novo. Eu adoro em verdade, a palavra que fala de unidade. E ele fala: eu não recebo adoração de quem está dividindo o corpo de Cristo. Então antes de você vir querer me adorar, seja com os seus cânticos, com a sua rendição, com a sua busca, primeiro vai se consertar. E para se consertar precisa ter humildade. E precisa ter arrependimento. E precisa não se preocupar com o que os outros vão pensar, e sim daquilo que Deus está vendo. Eu estou falando de coisas que pode curar a nossa vida, transformar a nossa vida. Salvação, querido, eu já falei aqui do avivamento das Ilhas Finge. Quem lembra quando eu falei sobre isso aqui? Algumas pessoas. Eu tenho um DVD que me impactou sobre o avivamento das Ilhas Finge. Ali era uma terra que não dava nada, a água era impura, não era potável. Tudo que eles plantavam não dava. Eles tinham que sair da ilha para buscar alimentos. E tudo que eles faziam não dava certo. Então assumiu um presidente que reuniu os líderes espirituais, os pastores da ilha, e oraram, e jejuaram, e buscaram o Senhor. E eles chegaram a uma conclusão: que os antepassados deles, naquela ilha, todo missionário inglês que ia lá, eles matavam. E eles derramaram sangue inocente naquela ilha.
Então eles fizeram um levantamento histórico e descobriram descendentes desses missionários. E chamaram esses descendentes na ilha. E você tem que ver o vídeo, eu tenho esse vídeo. Eles fizeram uma mesa farta na ilha, na praia, na presença de todo mundo. E quando chegaram esses descendentes desses missionários mortos, eles honraram esses descendentes. E serviram esses descendentes. E pediram perdão a esses descendentes. E eles então perdoaram e oraram. A partir daquele momento, as fontes de água potável, pura, começou a nascer na ilha. Tudo que eles plantaram, se você vê o tamanho dos frutos, parecia que a Bíblia está falando sobre Canaã. Tudo que eles plantam dá. E hoje é um polo turístico no mundo. Queridos, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe cura sem arrependimento. Salvação é a fé em Cristo Jesus que leva ao arrependimento, que leva à mudança de vida. Hoje nós vemos muitos cristãos que vêm ao culto, ou que participam de alguma igreja ao redor do mundo, mas sai de lá e continua sendo encrenca, continua sendo trapaceiro, continua tratando mal o seu patrão, continua tratando mal os seus empregados, continua tratando mal os seus pais, continua tratando mal os seus filhos, continua tratando mal os seus cônjuges, continua trapaceando, continua pensando e fazendo tudo errado. Nós precisamos mudar isso. Tem uma frase que eu já citei muito aqui. Agostinho fala assim: todo o tempo prega o evangelho, se for necessário, abre a tua boca. E eu tenho visto alguns autores não têm entendido o que Agostinho diz. E tem criticado o que Agostinho diz. Porque fala que o evangelho tem que ser pregado realmente. O evangelho tem que ser pregado porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Só que você não fala a palavra 24 horas por dia. A maioria do tempo você apenas vive a palavra. E quando for necessário, então libere a palavra. Mas quando não for necessário, dê um testemunho de que você é cristão. Mostre com o seu comportamento, com a sua vida, que você é cristão, que você nasceu de novo. Em momento algum, Agostinho falou para não falar a palavra. Só quando for necessário. Nós podemos viver a palavra. Nós precisamos de cura. E autores renomados têm estabelecido uma linha de divisão entre o engano e o que é certo. E trazendo princípios que não são verdadeiros. Eu não estou aqui para acusar você, por favor. Querido, eu amo você. Eu estou aqui porque eu amo a Cristo e aprendi a amar almas. Mas eu preciso trazer uma palavra que nós possamos ser despertados neste lugar. E viver um evangelho que glorifique o nome de Jesus Cristo nessa terra. Sabe, nós precisamos quebrantar os nossos corações e pedir perdão e misericórdia a Deus. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Isaías 61, que eu já falei. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Pregar as boas novas aos e aos não quebrantados. Apenas vamos viver na presença deles. Quem sabe um dia eles se quebrantam. Eu vou pregar aos. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração. Note, Deus vai curar os quebrantados. Deus não vai curar todos. Jesus vai num lugar. Estava cheio de paralítico lá. Só um foi curado. Significa que aqueles que não são quebrantados não vão ser curados. E nós precisamos de cura. Mateus 13, 15. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, o coração endurecido impede as pessoas de receberem cura. Impedem as pessoas a ver e entender o trabalhar de Deus.
ou seja, não são curados. Depois de reconhecer, o primeiro é arrependimento. Segundo, oração e busca. Repita comigo, oração e busca. Depois do arrependimento, a segunda condição é orar e buscar a Deus. Não conseguiremos nada sem oração. Muitas vezes, queridos, nós falhamos quando oramos. Porque nós só pedimos, Deus me dá, Deus eu preciso, Deus abre portas, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus estou precisando de dinheiro, Deus estou precisando de um casamento, Deus estou precisando disso, Deus estou precisando daquilo, é só me dar, agora Deus virou um Papai Noel. Nós não buscamos mais a Deus para ter intimidade e comunhão com Ele. Nós não buscamos mais a Deus para adorá-lo, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas por aquilo que Ele é. Nós não buscamos mais a Deus para adorá-lo, sem que Ele nos dá nada, por aquilo que Ele já fez, para agradecer aquilo que nós já recebemos. Nós buscamos a Deus para pedir alguma coisa. Muitas vezes só entramos na presença de Deus quando precisamos. E não entramos mais para aprender sobre os seus valores, sobre o seu caráter. Não entramos mais para aprender sobre o seu coração, sobre sua mansidão, sobre sua aprovação, sobre sua transformação. Nós entramos só para pedir alguma coisa. Se o povo de Deus orar e buscar corretamente o Senhor, Ele vai vir, vai rasgar o céu, vai tirar toda a praga do nosso meio, vai tirar toda a divisão, todo desânimo, vai nos curar. Querido, foi Deus quem disse. Se não há mais oração e busca, por favor, preste atenção nisso. É porque não há mais fé. Você já percebeu que parece que nós não cremos mais em nada? Nós liberamos uma palavra do púlpito. Oramos o dia inteiro para liberar uma palavra do púlpito. E as pessoas recebem como se fosse uma palavra qualquer. Entra por aqui, sai por ali. Já percebeu que não cremos mais em nada? Sabe o que foi a pergunta que Jesus fez? Lucas 18, 8b. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Parece que nós só oramos para tirar um peso da consciência. Opa, hoje eu já orei. Não é isto, querido. Oração é um modo de desenvolver relacionamento com Deus. Repita comigo, relacionamento. E nós ensinamos sobre 3 tipos de oração que é necessária. A oração individual, a oração familiar e a oração na igreja. Nós já ensinamos sobre isso, eu não vou entrar por aqui agora. Mas é necessária a oração individual, é necessária a oração familiar e é necessária a oração na igreja. Uma não substitui a outra. E muitas vezes, porque nós oramos meia hora por dia, achamos que não precisamos vir no culto de oração. E depois somos enfraquecidos, não suportamos as pressões que vêm. Então nós nos ofendemos até com Deus. Por que Deus permitiu isso? Não foi Deus que permitiu. Foi eu que não me fortaleci no Senhor para resistir a essa ofensa. Ou essa ofensiva. E ensinamos também sobre orar em línguas. Então o Senhor, quando nós nascemos de novo, nos enche com o Espírito Santo, nos dá uma linguagem sobrenatural, exatamente para nos ajudar e fortalecer nas fragilidades da nossa alma. Porque aquele que ora em línguas fala a Deus. E fala mistérios. Que mistérios são esses? Paulo fala em Colossenses. Os mistérios que estavam ocultos agora foi revelado pelo Espírito, ou seja, Cristo em vós, esperança da glória. Quanto mais eu oro em línguas, eu estou orando o quê? Cristo em mim, o que conquistou para mim, o que é para mim, o que fez para mim. Então a nossa alma tem deficiências, fraquezas, limitações, enganos. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 o quê? Que nós não sabemos orar como convém, mas quando o Espírito Santo vem, Ele ora para nós exatamente o que nós precisamos. Então Ele sabe quais são as fraquezas da nossa alma. Então começamos a orar em línguas, Ele começa a nos fortalecer nas fraquezas da nossa alma. Mas nós não queremos passar tempo orando em línguas. Pegamos isso há tantos anos, poucos praticam. Comece a praticar e você vai ver onde você vai entrar. Repita comigo, oração e busca. Terceiro princípio naquele versículo. Conversão. Repita comigo, conversão. Depois de reconhecer, a terceira condição é a conversão. Converter
para receber cura, abandonar os pecados. Eu lembro de um dia que eu fui ministrar na casa da vizinha da Ângela. Eu esqueci o nome daquela. Não, a de baixo. Maria Helena. Eu não sei se você lembra, eu acho que era a nora dela, que era surda de um ouvido, não sei se você lembra, era uma parente que estava lá. E nós fomos ministrar na casa dela, eu não era pastor ainda. Eu congregava em outro lugar. E nós entramos naquela casa. E no caminho, o Senhor disse assim para mim: fala sobre o meu poder para a cura. E ao mesmo tempo o Senhor falou para Marisa: fala sobre o meu amor. E quando nós entramos, eu olhei para Marisa e falei: o Senhor falou para eu falar sobre cura. E ela falou para mim: o Senhor mandou eu falar sobre amor. Eu falei: então você começa no amor e eu termino na cura. E foram 2 ministrações. E quando eu acabei de falar sobre o poder de cura, aquela moça levantou, Ângela, e ela falou assim para mim: Deus me ama mesmo? E eu disse: sim, Jesus te ama. E Ele me cura? Eu disse para ela: sim, Ele te cura. E ela falou: sou surda de um ouvido. Ele me ama para me curar? O que você faz numa hora dessa? Lembrando que eu era um recém-convertido. Então eu falei: Ele te ama e Ele te cura, mas você está pronta para entregar a sua vida a Ele? Ela falou assim, ela pensou um pouco e falou: sim, estou pronta. Eu entrego a minha vida para Ele. Então eu conduzi ela a uma oração de arrependimento dos seus pecados, e ela foi sincera. Ela chorou. Então ela entregou a vida a Jesus. E eu falei: Senhor, agora é contigo. Eu pus a mão no ouvido dela e orei. E de repente, querido, totalmente curada. A conversão traz cura. Sabe, a conversão é mudança de vida, praticar a palavra de Deus. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Coloca lá, Atos 19, 18 a 20. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Veja, esse povo se converteu. E eles pegaram todos os livros, que dava muito dinheiro, era um valor muito alto que eles tinham gasto com aquilo. Eles pegaram tudo aquilo que era de engano, de espiritismo e etc. E puf, colocaram fogo em tudo aquilo. E a palavra foi crescendo. E a palavra foi crescendo. E o evangelho foi crescendo. E o poder de Deus foi se manifestando. Eles se converteram verdadeiramente. Talvez alguém aqui fale assim: pastor, eu não tenho livros para queimar, eu nunca gastei dinheiro com isso. Mas querido, eles deixaram os pecados que eles praticavam. Nós precisamos deixar os pecados que nós praticamos. Eu já falei de tantos aqui: mentira, fofoca, murmuração, fornicação, contendas, imoralidade, insubmissão, deslealdade, relacionamentos errados, críticas, desobediência. Já falei de murmuração, tantas coisas. Nós precisamos deixar isso. Eles deixaram o que eles praticavam, nós precisamos deixar o que nós praticamos. Precisamos deixar essas coisas e viver de modo digno do evangelho de Jesus Cristo, testemunhando não só com aquilo que falamos, mas também com aquilo que nós estamos vivendo e praticando. Repita comigo: converter para ser curado. Atos 28, 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Olha só. Como eles vão, coração endurecido, não vão se converter, e por causa disso não vão ser curados.
Eu sei que a vida cristã é uma caminhada, é um processo. E existem altos e baixos. Mas, queridos, nós não podemos nos acomodar no baixo. Nós não podemos nos acomodar no erro. Se erramos, nós temos uma palavra que diz que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então o sangue do Cordeiro vai nos lavar. Nós vamos errar novamente, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E o sangue do Cordeiro vem para nos purificar. E depois erramos de novo, mas temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E o sangue do Cordeiro vem nos purificar. O que não podemos é ficar no erro. O que não podemos é desistir de crescer. Temos um advogado. Conversão traz mudança de atitudes. Conversão traz mudanças de prioridades. Somos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor. E quando nós nos convertemos, pastor, quais os sinais? Eu digo que nós temos pelo menos 3 características. Primeira característica é a misericórdia passa a ser abundante em nossa vida. Repita comigo, misericórdia. Misericórdia é quando você não dá a alguém o que ela merece. Você não retribui da mesma forma. Exemplo, alguém te trata mal e você não reage a ela da mesma forma. O que ela mereceria? Uma resposta à altura, mas você não dá isso a ela. Você a ama, perdoa, ajuda, serve. Isso é misericórdia. Segundo, a graça de Deus passa a ser abundante em nossa vida. A graça é o contrário, é quando você dá a alguém algo que ela não merece. Somos salvos pela graça, nós não merecíamos, mas nosso Pai deu Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você, sem que nós merecêssemos. A graça você dá a alguém algo que ela não merece. Nós não merecíamos essa salvação, mas Ele nos deu. E essa graça então está abundante na nossa vida. Então se nós nos convertemos, essa graça passa a ser abundante através das nossas vidas, para alcançar as pessoas. Terceira característica, amor incondicional. Ou seja, nós começamos a amar as pessoas incondicionalmente. Nós amamos as pessoas, ainda que ela não reúna as condições necessárias para ser amadas. Ainda que ela não nos ame, não importa, eu decidi amar. O problema é dela. Ainda que ela não mereça, decidi amar, o amor é incondicional. Ainda que ela errou comigo ou não, não importa. Eu decidi amar. O amor é incondicional. João 13:35. Nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Falta amor, então não é discípulo de Jesus. É discípulo da religião, não de Jesus. Se falta amor, não tem conversão. Se tratamos mal as pessoas, é porque não tem conversão. Se somos adeptos das patadas, querido, está faltando alguma coisa, precisamos nascer de novo, precisamos ser curados. A conversão traz um amor incondicional. O amor incondicional de Deus foi estendido a nós, então Ele tem que alcançar as pessoas através de nós. Que resposta daremos a Ele? Sabe, nós somos povo de Deus, querido, Ele quer nos curar. Repita comigo, Ele quer nos curar. Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Aleluia. Isaías disse que o Senhor levou sobre si as nossas dores, querido. Ele foi moído, esmagado pelas nossas iniquidades. O que significa isso? Naquela cultura eles esmagavam grão de trigo até transformá-lo em farinha. A Bíblia diz assim, João 12:24. Em verdade vos digo que o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus foi moído, Ele morreu em meu lugar, no seu lugar. E você é fruto do penoso trabalho dele. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu preciso de 7 minutos. Fique em pé comigo, equipe de louvor, eu vou concluir. Fique em pé, mas olhe para mim. Oséias 6:1. Por favor, preste muita atenção, que aqui é o desfecho daquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Oséias 6:1 diz assim: Vinde,
e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Repita comigo: o Senhor nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vamos nos tornar ao Senhor. Quando o Senhor mostra o alfedo para o alfedo mesmo, o grande equívoco da igreja é que as pessoas pensam que Deus mostra o Moisés para o alfedo. A menos que Deus tenha um propósito nisso, pela função que eu exerço, Deus vai mostrar o alfedo para o alfedo e o Moisés para o Moisés. E quando Deus mostra o alfedo para o alfedo, o Hamilton para o Hamilton, a Marisa para a Marisa, o Paulo para o Paulo, o Ricardo para o Ricardo e assim por diante. Quando Deus mostra eu para mim mesmo, e eu vejo que eu não sou tão bonzinho como eu pensava que era, isso dói. Isso despedaça a gente por dentro. Isso nos quebra por dentro. Isso nos despedaça. Não é bom ver que nós mentimos, que nós somos avarentos, que nós somos hipócritas, que nós somos mentirosos, que nós somos milindres, que nós somos fofoqueiros, que nós falamos pelas costas, que nós mentimos, que nós sorrimos pela frente e falamos mal pelas costas, que nós não somos leais, que nós somos murmuradores, que nós somos críticos. Não é bom ver isso. Isso dói. Não é bom ver que temos inveja, que temos desejos errados. Não é bom ver isso. Que falamos demais. Não é bom, querido, ver que as características de Jesus, misericórdia, graça e amor incondicional, não está em nós. Isso nos despedaça por dentro. Porque nós não pensamos isso de nós mesmos. Isso causa uma ferida dentro de nós. Isso nos despedaça. Mas é este o local aqui dentro, despedaçado, quebrantado, conflito, que dá condições dele vir e trazer cura. Porque ele faz a ferida, mas ele a ligará. Mateus 21:44. Todo o que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aí, Moisés, qual que você escolhe? Ficar em pedaços ou ser um pozinho? Essa pedra é Jesus. Todos aqueles que cair sobre a pedra ficará em pedaços, mas aquele a qual a pedra cair sobre ele será reduzido a pó. Qual a opção que nós temos aqui? Todos nós, sem exceção, vamos ter que passar por uma dessas duas opções. Essa pedra é Jesus, então é melhor nos lançarmos sobre ele e ficarmos em pedaços, porque ele faz a ferida e a ligará. Porque se nós não lançarmos sobre ele e ficarmos em pedaços, no dia do juízo ele virá sobre nós, então seremos reduzidos a pó. Segunda Crônicas 7:15 e 16. Estarão então abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nesta casa, nesta igreja, nesta casa, nesta vida, nesta casa, nesta família, nesta casa, na sua vida, na sua família, estarão abertos os olhos de Deus, estarão fixos os olhos de Deus, para responder a sua oração, para te curar. O que é que eu preciso fazer? O caminho ao versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos em mim. Ouça, querido, sentarmos por esse caminho, os ouvidos do Senhor estarão abertos, os olhos atentos a cada oração que nós fizermos, porque Ele te escolheu e os olhos e o coração dele está aberto para ti. Jeremias 8:22. Acaso não há bálsamo em Gileade
Ou não há lá médico? Por que, pois, não realizou a cura da filha do meu povo? Por que, pois, a minha igreja não foi curada? Por que, pois, a minha igreja não foi restaurada? Não há bálsamo em Gileade, não há cura em Gileade. Por que não foi curado? Porque não se arrependeu, porque não orou e não buscou, porque não se converteu e porque não reconheceu o lugar que ele se encontrava. Mas se reconheceu, se arrependeu, orou, buscou e se converteu, a bálsamo em Gileade, a cura em Gileade, a unção em Gileade. Hoje você pode ser curado neste lugar. Feche os teus olhos. Adore a Deus por um instante.